Olá, saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis. Evangelho esse de número 65. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, te acompanho em mais um vídeo aqui, em mais um episódio, desse nosso Evangelho. Lembrando que agora, esse nosso projeto é quinzenal. Então, uma semana aí estou com você, na outra semana, você continua fazendo aí com a sua família, com amigos, enfim, ou com a companhia da espiritualidade só também. E aí, continuamos com você em pensamento, em intenções, em boas energias, mas sem aqui a imagem e o vídeo. E aí na outra semana a gente volta, tá bom? Então, agora o nosso projeto funciona assim, E o nosso muito obrigado também aí aos agradecimentos, as pessoas que acabam sempre comentando um pouquinho sobre o projeto. Fica a nossa gratidão também por participarem, Porque é com vocês, por vocês, para vocês e por toda a nossa espiritualidade, por todo o bem, que nos faz e, claro, para que a gente mantenha sempre essa conexão, tá bom? E, claro, eu não posso deixar de te lembrar aqueles recadinhos habituais da nossa água para ser fluidificada aqui ao final do vídeo, na nossa prece final. Então a minha já está aqui no copinho. E você, lógico, pode escolher, quer uma garrafinha, quer uma jarra, tá com mais gente aí, quer uma jarrinha, quer um copinho, é você que escolhe, tá bom? E se ainda não tá com a sua água para fluidificar, dá um pause nesse vídeo, pega rapidinho e volta para cá. E estamos, nos aproximando aí das festas de fim de ano. Vale sempre aquela reflexão, a gente, sempre faz. A situação é, por que a gente faz só quando está acabando o ano, Quando está acabando o ciclo? Por que a gente não se permite fazer antes? Por que a gente não se permite consertar antes, Enfim, vamos para a nossa prece de abertura. Convido você, então, a respirar profundamente, tranquilamente, harmonizando seu corpo, seu espírito e sentindo a energia que a espiritualidade prepara para nós, prepara para esse evangelho, com tanto empenho, de maneira tão bonita, com tudo aquilo que necessitamos, e de uma maneira tão singela e ao mesmo tempo tão significativa. E te convido a pensar nos nossos ciclos, para que toda luz nos chegue e a gente saiba respeitar os ciclos. Se tudo tem um começo, é porque também tem um fim. Tudo nasce com dia e hora para terminar. E nós precisamos aprender não com esse começo e não com esse fim, mas durante o processo. É no meio, é enquanto as coisas acontecem, que estão os maiores aprendizados. Que a gente possa então se desligar dos princípios que nos deixam tão nervosos, tão inseguros, tão afoitos, e também que a gente desfoque do cansaço, do fim, e valorize e veja tudo que está durante, tudo que está entre, com os olhos da alma principalmente bem abertos. Que assim seja. Afinal de contas, a gente dá muito, muito, muito valor quando começa e às vezes quando termina. Ou quando termina, a gente já está querendo largar de mão. Quando não larga no meio do caminho, Isso é bem comum também. Mas a gente esquece de ver que ali, entre, o durante é muito importante,
E aí depois olha, nossa, não aprendi nada, não sei por que está acontecendo isso comigo, não sei por que isso aconteceu. Que a gente focou no começo e dá aquela focadinha no final. Mas o durante... Partindo então, pessoal, para a nossa leitura de hoje, eu tenho aqui o nosso capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E vou tratar logo aqui do primeiro item, injúrias e violências. Então, diz aqui primeiramente, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca, o termo raca, era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta. Um xingamento da época, né, gente? Para ser bem direto aqui. E se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão embarcados, assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. E aí, né, fomos aí até o final do item. E é muito interessante, né, porque cada vez mais o que a gente vê é o contrário. Então, eu acredito que seja uma incógnita, que seja uma batalha interior de muitas pessoas, né? Amar as coisas materiais mais do que as coisas
de Deus, né? Do que as coisas, enfim, do que aquilo que se sente, do que aquilo que não se pode ver, mas que é importante pela lei de Jesus e pela lei do próprio progresso e tudo mais, né? E nós vivemos em um mundo de provas e expiações. E todos os dias, quanta vontade a gente passa, não é? Nós somos humanos, isso é normal. Tem gente que não gosta nem de falar. Mas, gente, é fato. Nós passamos por isso. Né? Quanta vontade a gente tem de comer alguma coisa e a gula, né, nos vem à tona, porque a gente poderia comer um só. E falo com muita propriedade, tá? Falo vivendo muito isso, né? Vocês sabem, não falo aqui julgando, né? Falo, né? O julgamento é inevitável também, é involuntário. Felizmente ainda não aprendi, tá? Estou, né, tentando entrar no caminho. Mas o que eu digo é que isso é normal, né? Tá tudo bem? Não, né, gente? Não é o fato de normal, então, é normal vou sempre fazer isso e pronto. Não, tem que ser aquele normal com consciência, com estou buscando, quero de verdade tentar aprender, tentar mudar, né? E como eu falei lá na prece do começo, né? Enquanto você está nessa batalha, você nota o que você está aprendendo, você nota que sentimentos você está passando, você nota o que está sendo proposto para ti, porque, né, a gente só valoriza o alívio de comi, ou consegui passar à vontade, e o sofrimento do meu Deus, está vindo, está começando, né? Mas a gente não para refletir essas outras situações, ou seja, a gente mergulha de cabeça e dá um nado profundo na coisa material, né? E esquece, né? Quantas coisas boas nos acontecem e a gente não é capaz de ser um pouquinho grato, não é capaz, assim, de parar aquele minutinho e, sabe? Ok, lá dentro de ti fazer aquele agradecimento, fazer aquela prece de gratidão, né? Cada um é cada um, claro, mas isso só nos mostra, isso só nos prova, isso só nos coloca materialmente, né, fisicamente, só expressa que nós cada vez mais mergulhamos, né? Gente, se não fosse assim, todo o consumismo não cresceria, todo o materialismo não continuaria chegando aos seus ápices, né, aos seus auges, tá? E repito, não é errado consumir, não é errado querer, não é errado ter vontade. E errado, né, também é um ponto de vista, claro. Mas o que pega, né, toda a palavra do Cristo o problema é que se ama mais isso do que o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Essa é a situação, esse é o porém da coisa toda, que a gente volta daí para essas batalhas, né? E a questão da violência, a questão da injúria, né? Gente, inteligência emocional, né? E é um aprendizado assim imenso que todos os dias a gente precisa treinar. Vamos combinar que não nos falta a oportunidade de ter inteligência emocional, né? Que a nossa vontade, assim, e a gente esquece, falando ali sobre a caridade, e isso também um pouquinho é caridade, a gente esquece da situação de que, poxa, o outro, né? Tá. E assim, eu estou fazendo isso agora, eu penso no momento, eu sou imediatista. Eu não consigo, não tenho consciência para pensar na consequência disso. Então eu vou falar mesmo que eu quero, eu vou fazer isso mesmo que eu quero e deu, sabe? O depois é depois e aí a gente ainda joga para Deus, né? E seja lá o que Deus quiser. Seja lá o que Deus quiser, você faz, você aproveita o seu livre-arbítrio dessa forma, e aí Deus ainda é culpado da coisa toda? Ele que faz o que ele quiser? Não, né, gente? Você plantou, você colhe, né? E aí não adianta querer plantar morango e vir colher abóbora, vir colher laranja, sabe? Mas nos falta essa consciência, né? De que, é como eu digo, né? Tem que vir aquela vozinha interior, né? Tem o diabinho e o anjinho. Tem que vir um anjinho, só o anjinho,
deixar o diabinho lá dormindo e pensa agora, né? Dá aquele stop, aquele pause assim no mundo. Se eu falar isso, vale a pena, né? O que vai me edificar? E você, pensa em você. É uma caridade, sabe? É através desse momentozinho de egoísmo, mas é um egoísmo bem benevolente, porque é um egoísmo pensando no todo. O que vai me agregar? O que vai me levar para frente, né? É aquele momentozinho da gente dar um pause, né? Porque a gente gosta de reagir. Quando a gente reage, né, significa já que é pá, ação, reação, né, já na hora. E aí, claro, né, que muito mais coisa ruim acontece do que coisa boa. Então a gente tem que aprender isso. E a gente tem que ver a violência, a gente está muito ligado como violência uma situação realmente onde há um contato físico, uma situação realmente onde há uma agressão corpo a corpo. E não, gente. Nos últimos tempos, isso é muito interessante, né? E existem várias matérias, existem vários estudos, existem várias correntes de pensamento que vão dizer, né, que a violência também é aquela palavra que dia após dia acontece, a violência psicológica, esse abuso moral, a violência que acontece dia após dia, quando você nunca recebe um elogio, só dizem, quando tá bom não diz nada, mas quando tá ruim faz questão de vir assim, né, e não deixar passar absolutamente uma vírgula. E isso também é uma forma, né, de nos violentar. Só que a nossa sociedade, a nossa mídia impõe que violência é aquela coisa brusca, é aquela coisa que fica expressa notadamente para todo mundo. Não. Pare para pensar, porque muita violência acontece de forma isolada. Entre um casal, entre mãe e filho, entre pai e filho, né? Entre amigos às vezes. Né? E o mundo faz pouco tempo abriu mais os olhos para esses relacionamentos abusivos, né? Em que a pessoa precisa deixar de ser quem ela é, precisa realmente ouvir coisas que só a deixam mal para agradar o outro, para deixar o outro bem, porque aquilo faz o outro feliz e a sua felicidade, né? Então isso também é violência. Então a gente tem que aprender e tem que ver esse todo que tá, né, no nosso evangelho desde então, desde sempre, tá? Após essa reflexão, vamos finalizar? Tá na hora já, né? Te convido então, mais uma vez, a fazer essa conexão de forma ainda mais intensa, parando para simplesmente sentir, desligando-se agora nestes segundos de todo o mundo material e procurando ver com os olhos da alma toda a situação que nos é reservada através das emoções, através das sensações, através de tudo que não é físico e material. Se deixe captar, se deixe receber. O amor não tem um rosto específico. O carinho, a bondade não tem uma única forma visível. Nós procuramos padrões, nós procuramos exatidão, aonde não existe. Então, rogamos para que a gente saiba captar tudo isso que nos é importante e que lá no fundo nós queremos sim, das mais variadas formas e da forma como a espiritualidade nos apresenta. Também, falando em essência, sentimentos, rogamos para a fluidificação das nossas águas, para que chegue dessa forma magnífica e invisível tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos e que vai nos trazer esse essencial.
dentro também da gratidão, do nosso muito obrigado por esse momento ímpar. Que assim seja. E finalizamos então com, claro, nosso brinde ao Mestre Jesus e ao nosso próprio Evangelho, a nossa união aqui. Muito obrigado, até o nosso próximo Evangelho, né? E que você tenha uma excelente semana.